ser solteira nos 20. E honestamente, o Dia dos Namorados eu acho que cada vez mais é mais falado e mais partilhado e mais romantizado. Mas será que o Dia dos Namorados é para celebrar o amor entre o casal ou para lembrar os solteiros de que estão sozinhos? Há cada vez mais dificuldade em nos conectarmos uns com os outros porque estamos muito a viver no digital e também por causa do paradoxo de escolha. Nós estamos nas dating apps e nas redes sociais constantemente a ver muita gente. E o que é que isto resulta? Há demasiada escolha. É como entrar num restaurante com 50 pratos no menu. Em vez de escolhermos algo e aproveitarmos, passamos o jantar inteiro a pensar que talvez devêssemos ter pedido outra coisa. E parece que nunca estamos satisfeitos com nada. Relation shopping. Nós podemos, sem intenção, estar à procura da perfeição ou uma pessoa que consiga preencher todos os critérios inimagináveis que nós criamos na nossa mente. Com os padrões da geração anterior à nossa, nós já devíamos estar em algum lugar, supostamente. Gostei da conversa inicial que tive com alguém. Não posso já estar a imaginar como é que a minha vida seria se eu namorasse com este rapaz que eu não conheço de lado nenhum. E eu passei a última semana a imaginar como é que seria casar com este menino. Eu estou solteira há muitos anos e apesar de eu estar solteira, não sabia estar sozinha. E eu agora, recentemente, é que comecei a perceber isso. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora do costume. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu acho que este episódio está a sair dia 16, se não me engano. E o que é que eu pensei? Eu tive aqui a Carolina Gomes, não sei se vocês ouviram esse episódio, em que falamos muito de amor, que é um tema que eu não abordo nas redes sociais. Ou pelo menos eu abordava às vezes assim levemente no Amiga das Casa, mas eu pensei, foi o Dia dos Namorados, dia 14, não há melhor altura para eu aqui vir falar sobre ser solteira nos 20. Mais propriamente tenho 27 anos, porque para vocês eu já fiz 27 anos, dia 13 de fevereiro, que eu ainda estou a gravar isto com um bocadinho de antecedência, mas eu não acho que haja melhor altura para falar deste tema. Então o que é que eu quero abordar aqui? Temos vários tópicos que eu andei também a estudar e a ler sobre este assunto, pela primeira vez na minha vida, e eu quero hoje explorar o tema eu apontei aqui de situationships, attachment styles, paradoxo de escolha, porque é que é difícil arranjar um namorado nos late 20s, como é que está esta cultura de dating hoje em dia e a minha opinião sobre o assunto. E honestamente, o Dia dos Namorados eu acho que cada vez mais é mais falado e mais partilhado e mais romantizado, mas será que o Dia dos Namorados é para celebrar o amor entre o casal ou para lembrar os solteiros de que estão sozinhos? E eu acho que os nossos 20, principalmente, quando eu falo em 20 eu vou falar assim dos 25 aos 30, é uma fase de muita transformação. Falando por mim, eu acho que quando se aborda estes temas é sempre preciso fazer a ressalva de que estou a falar do meu caso, isto é a minha opinião, é a minha visão do assunto, porque já no outro dia eu lancei um episódio em que eu abordei o tema de comparações entre fases da vida e de terminar relações e etc. E podem não estar mais à frente que eu. E gerou ali um bocadinho de polémica este tema porque eu sinto que quando se aborda este assunto é sempre muito complicado de falar. Por isso é que eu tento me abster e não falar deste tema e não dar a minha opinião. Mas eu acho que também é preciso ser falado. Tal como falamos, eu falo de muitas outras coisas, para mim também é um tema na minha vida, como é óbvio, apesar de eu não o partilhar publicamente, é um tema que eu falo recorrentemente com as minhas amigas e que eu também quero falar aqui com as minhas amigas virtuais. Portanto, acho que temos de começar a parar de... Eu não estou aqui a dizer nada que seja regra, que seja lei, que só estou a dar a minha opinião e a minha visão enquanto pessoa que efetivamente tem esta idade e que está a viver esta fase, percebem? Porquê é que é tão difícil arranjar alguém? E... principalmente, eu tenho ouvido alguns podcasts sobre este assunto e alguns especialistas em relações e em relacionamentos humanos e etc., que avaliam muito esta nossa geração como que há cada vez mais dificuldade em nos conectarmos uns com os outros, primeiro porque estamos muito a viver no digital e que há muita falta do contacto físico e de conhecermos as pessoas ao vivo e a cores, e eu acho que daqui também parte um bocadinho de, por exemplo, os run clubs começarem a surgir, também surge desta nossa vontade, nesta nossa necessidade de termos mais contacto uns com os outros, não necessariamente só para dating, também para amizades, porque eu sinto que estamos a viver desde a pandemia muito no digital e muito online e muito
calls e mesmo teletrabalho, etc. E há falta de ter contacto físico com as pessoas cara a cara, e acho que é por aí também que surgem muito estes run clubs e outros tipos de clubes, de hobbies diferentes. Acho que surge um bocadinho desta necessidade. E fala-se muito de ser mais complicado hoje em dia arranjar alguém por causa desta realidade e também por causa do paradoxo de escolha, que eu acho que faz muito sentido, porque se nós pensarmos, há uns anos atrás, os nossos pais, como é que eles se conheceram? Fisicamente, obviamente, não havia telemóveis, pelo menos na altura dos meus pais, não havia telemóveis sequer nessa altura, quando eles se conheceram. Era conhecer por amigos de amigos, escola, ali nas redondezas, não havia muita opção. A opção de escolha era o Zé Manel do café, o João na mercearia ou não sei quem da escola, e eram estas as opções, e as pessoas conheciam-se presencialmente, marcavam encontros presencialmente. A realidade é muito diferente. Eu acho que existe agora este paradoxo de escolha de que nós estamos nas dating apps e nas redes sociais constantemente a ver muita gente. E o que é que isto resulta? Em que há demasiada escolha. E eu acho que isto é mesmo uma questão. Há demasiada escolha, aquele ponto em que tu vais ao supermercado e tens 30 marcas de um produto, é mais difícil escolher do que só se tivesses 2 marcas e era escolher entre um e outro. Eu acho que isto é mesmo uma realidade hoje em dia, porque achamos sempre que aquela pessoa que estamos a falar e que vamos ao date e que até está a correr bem, achamos sempre, mas pode não ser esta, porque amanhã eu posso conhecer outro, posso fazer swipe com outro que se calhar está mais em linha comigo, e há sempre esta questão de que eu tenho muita escolha, há muita opção, então eu não me vou dedicar a 100% a esta situação aqui, porque há muito mais no mar, estão a perceber? E eu estou a falar disto, eu própria sei que cometo este erro, muitas vezes até posso estar interessada em alguém, a falar com alguém, e vejo sempre, se calhar, red flags a mais, ou cancelo alguma coisa, ou cancelo alguém só por coisas minúsculas, porque é mesmo isto, há mais opções. E eu vi uma frase esta semana que, comparativamente com aquilo do supermercado, é semelhante, que diz assim: é como entrar num restaurante com 50 pratos no menu, em vez de escolhermos algo e aproveitarmos, passamos o jantar inteiro a pensar que talvez devêssemos ter pedido outra coisa. E parece que nunca estamos satisfeitos com nada. E não sei se sou só eu e a realidade à minha volta que sentimos isto, mas eu acho que é mesmo uma questão de vivermos no online, de estarmos constantemente nas redes sociais, e as dating apps ainda vieram escalar ainda mais esta questão. Eu estou mesmo a acabar agora de ler um livro que fala sobre amor, que é As 8 Regras do Amor, 8 Rules of Love, do Jay Shetty, que, by the way, ele esteve envolvido numa polémica gigante, mas eu quis ler na mesma este livro, porque eu sei que em termos deste tema, pelo menos daquilo que eu vi de reviews online, é que é de fácil leitura e que é muito relatable para qualquer geração. E eu queria muito ler este livro e estou a gostar muito, portanto, se tiverem interesse em ler este tema, recomendo. Mas já vamos falar mais para a frente sobre o livro. O que é que eu queria falar? É que ele fala de um tema, ele usou uma expressão que eu achei mega piada, que é relation shopping. Pá, isto é surreal, mas é muito verdade. We may unintentionally find ourselves seeking perfection or one person who can fill every unimaginable criterion we have created in our minds. Portanto, nós podemos, sem intenção, estar à procura da perfeição ou uma pessoa que consiga preencher todos os critérios inimagináveis que nós criamos na nossa mente. E eu acho que aqui é o problema. É que nós também vivemos muito com a pressão de que late 20 significa que já devíamos estar mais à frente. E isto também foi o que eu abordei no episódio passado, que já devíamos ter namorado, já devíamos estar a viver juntos, já devíamos ter constituído família, estar a pensar em constituir família, ou seja, com os padrões da sociedade, com os padrões da geração anterior à nossa, nós já devíamos estar em algum lugar, supostamente. E isto também nos cria uma pressão extra, que eu acho que, juntando tudo aquilo que eu estava a falar antes, torna o processo também muito mais complicado, porque é quase como se nós conhecemos uma pessoa, seja em dating app, seja fisicamente, o que seja, combinamos um date, e parece que já se vamos para esse date, em vez de irmos com o mindset de, vou chill, conhecer uma pessoa, até podemos só ficar amigos, pode ser só um bom bocado que vou passar, não, nós vamos com aquelas talas ali à nossa frente, parecemos que não vemos outra coisa, eu vou porque eu quero um namorado e quero ver se esta pessoa é a pessoa certa para eu casar, e ainda nem sequer conhecemos a pessoa. E eu acho que isto cria uma pressão enormíssima quando estamos a conhecer alguém, porque parece que os dates já vão ser tipo uma checklist
de coisas a cumprir, quase como se fosse uma entrevista de emprego, e não estamos a conhecer outra pessoa só porque sim. Não sabemos se vamos sequer nos identificar com a pessoa e já estamos a ir com aquela ideia e com aquelas expectativas de que aquilo pode evoluir para algo quando nem sequer há nada. E eu não gosto nada desta abordagem porque eu acho que em tudo na minha vida, e também se calhar é porque viajo e porque vivi fora e porque vi outras coisas, que eu tenho muito este mindset de que em qualquer que seja a circunstância, seja estou a conhecer uma rapariga para uma amizade, estou a conhecer um rapaz para outra coisa, eu olho sempre para isto como, lá está, pôr os óculos cor-de-rosa é tipo, o que é que eu posso tirar daqui? E vou sempre com a mente aberta de que isto pode ser bom para mim, só para eu trocar umas ideias diferentes, ouvir outras realidades, conhecer uma pessoa diferente, não necessariamente para ir com segundas intenções. Eu acho que isto torna o processo muito mais leve. E eu quando vou a primeiros dates, eu normalmente não vou nervosa, não vou... Eu lembro-me da primeira vez que eu fui... Eu acho que a primeira vez que eu fui mesmo oficialmente assim a um date, sabem? É tipo... Conheci uma pessoa, foi no Hinge na altura, fui a um date e por acaso tive uma péssima experiência, mas foi a primeira vez que eu fui e eu estava uma pilha, isto foi em Barcelona, eu lembro que eu estava uma pilha de nervos, que eu até, eu estava com as minhas colegas de casa na altura, até bebi, preparamos tipo uma cerveja antes, ou já não sei se foi um shot ou o que seja, bebi qualquer coisa antes de ir para o date, porque eu estava assim, porque... Nunca tinha tido aquela experiência e ia com imensas expectativas, sabem? De repente eu vou conhecer um rapaz que pode ser o meu namorado e fui com toda esta expectativa e depois foi muito mal porque ele basicamente era TA na minha faculdade, Teaching Assistant, não era nenhuma cadeira minha, mas era da minha faculdade. E eu na altura tinha os meus 21, ele devia ter os seus 25, 26, então para mim era muito mais velho. E eu senti completamente que eu estava numa entrevista de emprego, foi surreal. Eu acho que foi dos piores dates que eu tive, porque aquilo que, imaginei, ele fazia-me perguntas do género, gostas de fazer isto? E quando eu dava uma resposta que para ele era errada, ele mostrava na cara dele, tipo, a decepção. Ele, tipo, gostas de andar de moto? Eu na altura, tipo, estava a andar de moto, eu não detesto motas. A decepção na cara dele era como se eu já não pudesse ser a mulher dos filhos dele, estão a perceber? Foi uma coisa surreal, eu senti-me super mal, porque senti mesmo que estava ali a preencher, ele estava ali a preencher uma checklist e parecia que eu estava a ser avaliada, porque quando as respostas não estavam bem em linha com aquilo que ele queria, parece que ele dava ali uma cruz negativo. Aqui não estás a acertar, estão a ver? Então criou boa pressão. E eu acho que na altura, numa fase inicial de dating, eu era muito assim, eu ia muito uma pilha de nervos para tudo porque criava imensas expectativas. E acho que também foi de várias desilusões ao longo do tempo e de crescer e de aprender que percebi que as coisas não podem ser assim, não podemos... Ou seja, gostei da conversa inicial que tive com alguém. Não posso já estar a imaginar como é que a minha vida seria se eu namorasse com este rapaz, que eu não o conheço de lado nenhum. Se calhar ele vou chegar lá e ele vai dizer uma barbaridade e apetece-me ir embora ao fim de 10 minutos e eu passei a última semana a imaginar como é que seria casar com este menino. Estão a ver? Acho que não faz muito sentido. Então o meu mindset em relação a isto mudou muito e eu acho que estou num ponto em que eu não sinto assim tanta pressão da sociedade para... Pelo menos... Comparando com pessoas à minha volta e amigas minhas, eu sinto que não tenho tanta essa pressão e isso me ajuda a, quando estou a conhecer alguém, a não criar tantas expectativas. Porque eu sinto, e falando com amigas minhas, que também para mulheres esta pressão é triplicar, porque parece que temos um prazo de validade, porque se tu queres ser mãe e queres ter filhos, tu tens de ter um namorado até certa idade, para depois ter não sei quantos anos a viver junto, para depois... Aí sim já poderes ter filhos e parece que há todo um prazo de validade que nos cria uma pressão extra em nós mulheres e que eu própria também já senti este tipo de pressão e sinto que os homens não têm tanto e que é uma questão que eu pelo menos noto com as minhas amigas que apesar de se dizer mas agora tu podes ter filhos até aos 35, até aos 40... Apesar de nós sabermos que as coisas estão a evoluir e já não é como na idade dos nossos pais, deep down ainda há um bocadinho daquela pressãozinha, eu saber que a minha mãe engravidou de mim quando tinha 28 e eu tenho neste momento 27 e não tenho namorado, então acho que acaba por criar assim uma pressãozinha que depois resulta em toda a experiência de dating também não ser uma experiência agradável e termos muitas decepções ao longo do processo. E depois também resulta em que
todas estas pressões e tudo isto, que muitas vezes, e eu passei muito por isto, há uns anos, muito por isto, em que eu própria não tinha confiança em mim e eu própria não me sentia, apesar de eu estou solteira há muitos anos, e apesar de eu estar solteira, não sabia estar sozinha. E eu agora, só agora recentemente é que comecei a perceber isso. E quando nós, e foi isto também nós falamos muito no episódio com a Carolina, quando nós não sabemos estar sozinhos e sentimos muito que precisamos de alguém, precisamos de atenção, é aí que depois acabamos por entrar em situationships. Situationships é emocionalmente desgastante e resulta principalmente porque nós muitas vezes achamos que a culpa é sempre do outro, nunca é nossa, mas isto resulta de expectativas desalinhadas e má comunicação, na minha opinião. Muitas vezes nós entramos em algo e temos medo de perguntar o que é que a pessoa quer porque temos medo da resposta, temos medo que fuja, temos medo que nos deixe sozinhas outra vez. É como se tivéssemos medo de ouvir a resposta do outro lado. Então muitas vezes entramos em situações em que claramente as expectativas estão muito desalinhadas, não queremos a mesma coisa, mas acabamos por entrar porque no início fomos a medo e tivemos medo de perguntar e tivemos medo de falar sobre o assunto. E o que é que isto resulta? Eu acho que este medo de estar sozinha depois resulta em que nós começamos a imaginar na nossa cabeça, mais uma vez, criar toda uma ideia de como seria o futuro com esta pessoa. Começamos a criar toda uma expectativa dessa futura relação e parece que nos começamos a apaixonar pela ideia que criamos daquela pessoa e não propriamente da pessoa porque nós não a conhecemos ainda. E eu acho que isto é uma experiência muito pessoal e obviamente depende mesmo da vossa forma de lidar com dating e com conhecer pessoas novas, mas eu recentemente também comecei a ler mais sobre attachment styles, que foi uma coisa que nós falamos também aqui com a Carolina, mas que era um tema que eu desconhecia totalmente. Eu não sabia que esses estilos de apego existiam e que era uma coisa tão definida, digamos assim. Eu sabia que os comportamentos eram diferentes e que havia pessoas que evitavam e pessoas que eram mais ansiosas, obviamente, mas não sabia que era uma coisa tão definida. Então fiquei mesmo interessada por este assunto e comecei, até quero ler um livro que se chama Attached, que é tipo tem um coraçãozinho vermelho na capa, depois vocês podem pesquisar, parece super giro e eu estive a ler e dizem que é dos melhores livros a explicar estes conceitos, porque eu acho que mais do que perceber o conceito é depois perceber de que forma é que nós podemos nos autopoliciar para que isto não aconteça. E eu vou-vos ler o que é que cada um dos attachment styles significa, que eu fui buscar a definição, para vocês também perceberem e conseguirem analisar o que é que vocês são, para quando eu estiver agora a falar sobre cada um deles. Portanto, existe o attachment style, o estilo de apego ansioso, que são pessoas com estilo de apego buscam por altos níveis de intimidade, aprovação, receptividade dos seus parceiros, muitas vezes valorizam a intimidade a um tal ponto que se tornam excessivamente dependentes do parceiro. Elas frequentemente duvidam do seu valor como parceiras e culpam-se pela falta de receptividade dos seus parceiros. Ou seja, uma pessoa extremamente attached, extremamente clingy, precisa bué de atenção, precisa bué de reassurance de que estou aqui e eu gosto de ti, eu não me vou embora. Respondo-te em 5 minutos, precisam bué disto. Quando isto não acontece e quando demoram a responder e de repente mudam de atitude e já não estão a ser aquilo que eram antes, criam uma ansiedade louca dentro deste estilo de apego. Depois existe o evitativo, que é totalmente o oposto, que são pessoas com estilo de relacionamento que desejam um alto nível de independência. O desejo de independência frequentemente aparece como uma tentativa de evitar completamente o apego e eles veem-se a si mesmos como autossuficientes e vulneráveis a sentimentos associados com estarem intimamente ligados a outros. Eles muitas vezes negam necessitar de relações íntimas, portanto é totalmente o oposto. São pessoas que até podem estar a engraçar contigo, podem estar a gostar de te conhecer, mas eles são super frios, não se vão abrir em temas mais profundos e não vão mostrar abertura para sequer vocês se conectarem nesse nível e quererem seguir para uma coisa mais a sério. Depois existe o seguro, que é totalmente o que a palavra diz, são pessoas seguramente apegadas, sentem-se confortáveis tanto com a intimidade quanto com a independência, muitos buscam um equilíbrio entre ambos nos seus relacionamentos, portanto são pessoas muito estáveis que olham para as situações de forma muito racional e seguras de si. Eu sou muito segura de mim, que sou muito confiante, eu sou feliz sem a outra pessoa, mas com a outra pessoa complementa-me e sou ainda mais feliz. Ou seja,
numa situação mais prática, se há uma pessoa que deixa de responder, esta pessoa segura não vai entrar em parafuso e pensar que já não gosta dela, vai pensar logo, se calhar está ocupada ou está a fazer outras coisas, está tudo bem, também tenho a minha vida. Então um bocadinho mais este estilo de apego. E depois existe o desorganizado, que são pessoas com o estilo de apego que têm sentimentos mistos sobre relacionamentos íntimos. Portanto, tanto têm o lado ansioso como têm o lado de evitativo. Por um lado, desejam ter relações emocionalmente íntimas, por outro lado, tendem a se sentir desconfortáveis com a intimidade emocional. E estes sentimentos mistos são combinados com, às vezes, inconscientemente, opiniões negativas sobre si mesmas e sobre os seus parceiros. Normalmente, estas pessoas sofreram danos psicológicos ou abusos sexuais na infância e na adolescência e frequentemente, e por isso desenvolveram este tipo de apego. Portanto, eu acho que é um caso um bocadinho mais específico. E, normalmente, os opostos atraem-se também neste caso, ou seja, uma pessoa que é naturalmente ansiosa vai atrair uma pessoa evitativa e vice-versa. Porquê? Porque aí se entra numa situationship em que uma pessoa extremamente ansiosa precisa muito de atenção e validação da outra pessoa e uma pessoa evitativa vai entrar nesta relação, mas já sempre de pé atrás, mas dando algum tipo de atenção a esta pessoa, dando e tirando, porque também está a evitar o compromisso. E muitas vezes estas pessoas evitativas fazem também uma coisa que existe um termo que é o breadcrumbing, que é basicamente deixam migalhinhas, que é de vez em quando vão-te deixando alguma coisa para tu te agarrares, a pessoa ansiosa se agarrar, só para manter essa pessoa envolvida, mas sem qualquer intenção do outro lado da pessoa evitativa de avançar para alguma coisa séria. E eu sinto que isto me aconteceu algumas vezes no meu processo de dating nos últimos anos. Eu sei que tenho um estilo de apego ansioso e agora, estando consciente sobre isso, deixa-me muito mais descansada e sinto-me uma pessoa mais normal, porque eu sentia que, tu estás parva, tu és uma pessoa tão inteligente, tão racional, tão tudo, tão independente, e depois ficas ansiosa por um rapazito que nem sequer conheces assim tão bem. Não faz sentido nenhum. E eu sentia-me mesmo estranha, desconfortável. E porquê? Porquê que isto me está a acontecer? E agora sinto-me mais validada. Ok, isto acontece porque eu sou assim, tenho este estilo de apego. Agora vamos trabalhar sobre isso. E vamos nos autopoliciar quando isto acontece. E acho que é muito importante nós termos consciência de que isto existe. E é um padrão super comum, que não somos só nós a passar por isto e que principalmente em fases iniciais de dating é super importante nós termos isto muito consciente. Porque estamos constantemente à espera de que a outra pessoa, neste caso a pessoa evitativa, seja a pessoa certa e que um dia transforme na pessoa certa, naquela imagem que nós imaginamos para essa pessoa. E na verdade nós estamos a projetar uma ideia de uma pessoa que nem sequer existe e nem sequer vai ter esse papel na nossa vida. E de que forma é que nós podemos, então, com tudo isto, todos estes problemas que falei aqui, de ser difícil o dating hoje em dia, o que é que nós podemos fazer? Na minha opinião, humilde opinião, enquanto solteira e enquanto pessoa que também vai a dates. Primeiro, e uma coisa que mudou muito em mim, é definir as intenções bem claras daquilo que eu quero. Eu lembro-me perfeitamente das primeiras vezes que eu fui para dating apps que existia, e agora acho que até as próprias dating apps obrigam a que tu ponhas o que é que estás à procura. Na altura, se calhar no início acho que não, mas agora obrigam a pôr isso. E eu lembro-me que inicialmente, quando eu estava nesse mundo das dating apps, eu tinha medo de pôr, eu punha sempre, não sei, ou já não sei qual é que são as opções, mas nunca punha aquilo que efetivamente estou à procura. Estão a ver? Nunca punha que quero um relacionamento, que quero uma coisa séria. Nunca punha isso, punha sempre, não sei o que é que estou à procura. E isto porquê? Porque eu tinha medo de estar a afastar pessoas que se assustassem por essa label. Mas se essas pessoas, logicamente, vamos olhar para isto de forma lógica, se essas pessoas se assustarem por essa label, é porque também não são as pessoas que estejam num ponto certo para que vocês comecem alguma coisa, certo? Era muito aquela coisa de, eu vou pôr aqui que não sei, porque depois eu até posso gostar da pessoa e mudá-la no futuro, mas nós não vamos mudar as pessoas. Eu acredito muito no timing, acredito mesmo, porque eu sinto que há pessoas ao longo da minha vida que eu fui conhecendo e que se calhar conheci em alturas, em fases de vida em que estávamos em pontos muito diferentes e que não deu certo. Eu acho que não só é preciso ser a pessoa certa que queira as mesmas coisas que nós, mas é também preciso haver um timing certo, uma fase de vida certa
para que as coisas estejam alinhadas e dêem um match. Portanto, ir com aquela ideia de que eu vou pôr aqui um label de não sei, para depois, mais à frente, se eu até gostar da pessoa, vou tentar mudar as ideias. Esta pessoa até está por aqui a label de casual, mas eu vou tentar mudar a opinião. Porque eu, mulher, eu consigo mudar a opinião dos homens. Porque vou ter tanta influência nessa pessoa que vou conseguir mudar. Pá, não é assim. As coisas não funcionam assim. E já sabem que temos como patrocinador aqui do nosso podcast a Highwell, que é uma plataforma de saúde mental, de terapia online e, tal como estava a falar neste episódio, e que depois falo um bocadinho mais para a frente também, sobre os mecanismos de como podemos também navegar melhor esta fase. E para mim o que me tem ajudado muito também é trabalhar sobre traumas passados, porque já passei por muita coisa, já vivi muita coisa neste mundo de dating e de conhecer pessoas e sei que todos nós, se nós fizermos o nosso papel e trabalharmos estas questões em terapia, o mundo vai ser todo muito mais fácil, porque vamos conhecer as nossas fragilidades e também lidar melhor com elas e com a outra pessoa. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Se vocês ainda não iniciaram o processo de terapia, a Highwell funciona tudo online. Basicamente têm de descarregar só a aplicação, que eu vou deixar o link na descrição se quiserem então experimentar. E no fundo têm de preencher vários dados sobre vocês, sobre o que é que vocês gostavam de trabalhar em terapia. É-vos dado um match com um profissional, um psicólogo, que depois vocês podem ter uma primeira consulta de 15 minutos com ele para experimentar. E depois, se gostarem e quiserem avançar então para este processo de terapia, eu tenho um código de desconto que é 15 Mariana Ribeiro, que dá 15% de desconto em todas as consultas. E no fundo é um processo muito simples, é tudo feito, mesmo as próprias videochamadas, através da aplicação, e espero que vos ajude também a dar esse passo. Ponto número 2, que eu acho que foi a maior mudança que aconteceu em mim nos últimos tempos, foi lá está, eu estou há muitos anos solteira, mas nunca estive, efetivamente, sem estar a pensar em alguém, ou completamente sozinha, estão a ver? Nunca tive 100% focada em mim, estava sempre à procura da atenção, seja em dating apps, seja a ir a dates com pessoas, seja a falar com alguém, sempre à procura de migalhinhas, mais uma vez. E acho que nunca tive tão segura de mim e tão confortável com estar sozinha como estou hoje. E eu acho que este é um dos pontos mais importantes, que é esta fase solteira é uma oportunidade para nos conhecermos melhor. E tudo aquilo que eu falo aqui no podcast sobre healing area e estarmos na nossa melhor versão, passa também um bocadinho por aqui, por aprendermos mesmo a estar sozinhos. E no livro do Jay Shetty, ele fala muito da diferença entre estar sozinha e solidão. You can be alone without ever feeling lonely. Se tu estiveres segura de ti e gostares da tua companhia e aprenderes a estar sozinha, tu nunca te vais sentir solitária e nunca vais entrar em algo só porque precisas de atenção e de validação. E eu senti que durante alguns anos, passei muito por isto, sabem? Em que ia sair à noite porque queria atenção, queria que viessem falar comigo, queria que me notassem. Estão a ver, eu passei muito por isto e acho que é uma coisa que, sei lá, sinto que nunca pensei em vir falar na internet, mas acho que todas passamos eventualmente um bocadinho por estas fases em que bebemos e saímos à noite e queremos atenção e vamos procurar gajos, essas coisas, e vamos para dating apps, tudo em busca de preencher um vazio, porque eu não estava bem sozinha. Eu preenchia toda a minha agenda também para fazer planos sociais, tudo e mais alguma coisa, porque eu não sabia estar comigo, sabem? Não sabia estar sozinha. E acho que passa um bocadinho por aí. E depois também, obviamente, trabalhar traumas e padrões emocionais passados, que é uma coisa que eu tenho feito em terapia e que me está a ajudar muito também a desconstruir várias coisas, vários bloqueios neste assunto, neste tema. E acho que é muito importante nós todos trabalharmos sobre isso, seja em termos de relações amorosas, seja em relações com amigos, seja na vida, profissionalmente ou o que seja, todos temos traumas e coisas do passado que precisamos trabalhar e isso passa, obviamente, por terapia. E eu acabei de fazer 27 e tive os meus últimos anos a não estar bem por estar solteira e agora com 27 digo-vos que eu estou mesmo bem por estar solteira e estou a aproveitar mesmo esta minha fase, a fase que tenho independência total, em que consigo estar 100% focada em mim, cresci mesmo muito, aprendi muita coisa sobre mim por passar por todas estas fases e por acaso eu estava ontem até a ler algumas coisas antigas do meu journal para ver como é que foi também a minha evolução de mindset neste tópico e tenho aqui uma coisa que é muito engraçada que eu vos quero ler, porque eu em setembro fui
para Barcelona casar uma das minhas melhores amigas que eu conheci lá em Barcelona, a Ana. E eu escrevi aqui uma coisa que não quero que seja mal interpretada, mas eu acho que aqui também é um espaço seguro e vocês conseguem perceber aquilo que eu quero dizer. Eu vou-vos ler e já comentamos. Amanhã tenho o casamento da Ana e que surreal. Ao longo destes anos em que ela esteve a namorar, sempre tive assim um bocadinho de inveja da boa por ela ter encontrado a pessoa, mas eu sei que se eu tivesse tido alguém mais cedo, eu não teria passado pelo processo de transformação que passei, ou pelo menos não da mesma forma. Ainda ontem estava a correr e a passar por um café que tive um date aqui em Barcelona e pôs-me a imaginar que se na altura tivesse dado certo, não estava onde estou hoje, não teria feito as descobertas que fiz sobre mim. Eu precisava de passar por isto e agora percebo. Agora faz tudo muito sentido. E isto aconteceu mesmo, este momento de eu estar a correr e passei por um café que eu me lembro de ter tido um date na altura. Também foi um date de dating app, também era uma pessoa que estava a estudar na minha faculdade. E na altura o date foi nem correu muito bem. Mas isto fez-me pensar, mas como é que seria a minha vida se tivesse dado certo com algum daqueles dates que eu tive em Barcelona, por exemplo? Se calhar até tinha ficado a viver em Barcelona, se calhar a minha vida tinha sido completamente diferente e não vale a pena pensar nisso, mas eu sinto que ao olhar para trás e perceber isto tudo, agora tudo faz muito mais sentido e descansa-me, percebem? Porque eu também acredito que as coisas estão planeadas e que temos de confiar no processo e temos de confiar no destino e que as coisas se estão a seguir por este rumo é porque têm de seguir e eu acredito muito nisto e acho que isto também é um bocadinho mais de ter assim um lado mais espiritual que eu também gosto sempre de alimentar esta minha vertente de que acreditar, sabem? Acreditar que vai dar certo e que há aí a pessoa para mim e que vai fazer super sentido no meu timing e que não me tenho que preocupar com isso neste momento. Tenho é de aproveitar o processo, o caminho, aproveitar esta fase que estou sozinha a focar em mim, para trabalhar, para crescer, trabalhar em mim e que quando eu estiver pronta o universo vai me entregar essa pessoa. Eu acho que aqui uma frase que resume o episódio. Estar solteiro aos 27 não é um problema para resolver, é um privilégio para aproveitar. E acho que isto resume muito daquilo que eu quis passar. Eu não sei tudo sobre tudo, isto só estou a partilhar a minha experiência dos últimos anos, aquilo que eu aprendi também em dating nos últimos anos e estou mesmo curiosa para o feedback deste episódio, estou muito curiosa para saber o que é que vocês acham sobre isto. Comentem ou mandem mensagem se vocês estão comprometidas ou solteiras, qual é que é a vossa opinião, se acham que se têm uma visão diferente sobre estes assuntos que fomos falando, sobre o dating nestes late 20s, como é que vocês lidam com isto, como é que estão a correr, se também andam em dates e a conhecer pessoas, como é que isso corre. É um tema que assustava-me muito de falar, mas hoje em dia estou muito segura das minhas opiniões e acho que eventualmente podem vir a mudar, obviamente, mas nesta fase isto é o resumo daquilo que eu aprendi nos últimos anos e também de várias conversas que vou tendo com amigas minhas. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Espero que tenham passado um bom dia dos namorados, estando solteiras ou comprometidas. Nós vemos-nos no próximo episódio.